Então vamos iniciar, irmãos. A gente finalizou na semana passada a página 6 e o iniciozinho da página 7, certo? E a gente vai recomeçar agora, onde está ali falando sobre os princípios da obra de Jesus. Enquanto você localiza, eu quero só trazer uma coisa à memória para a gente. Semana passada a gente falou, inclusive, irmãos, queria encorajá-los que a gente retomasse nos nossos encontros um hábito que a gente sempre teve, né? Que era pegar o bloquinho de anotações, a caneta, porque tem coisas que, por mais que a gente prepare um esboço, há coisas que vêm como palavra rema do Senhor na hora, assim, né? Alguém levanta a voz e fala. Então, queria encorajá-los a gente retomar essa cultura que nós sempre tínhamos construído. Amém? Sempre construímos isso. Então, antes de começar aqui os princípios da obra de Jesus, eu quero trazer um elemento de volta para nós. Que elemento? Nós falamos semana passada que a igreja ela vai atuar essencialmente em duas frentes. Os irmãos lembram quais são as duas frentes que a igreja deve estar comprometida em atuar? Proclamação e discipulado. E a gente usou como uma referência para a gente que Jesus é a porta, João 10:9, que nos transporta, segundo Colossenses 1:10, do império das trevas para o reino de seu Filho amado. Quando a gente vai falando de império das trevas, o papel da igreja qual é? No campo do império das trevas, o papel da igreja é o quê? Proclamação. Quando você tem alguém que adentrou o reino dos céus, mas ele, segundo o próprio Jesus anunciou para Nicodemos, que vos é necessário fazer o quê? Nascer de novo. Nascer do quê? Da água do Espírito. E aí nós entendemos que agora o papel da igreja qual é? É discipulado. Inclusive a gente reafirmou que enquanto família Betânia, a igreja cristã, nós não seremos uma igreja de inúmeros cultos, atividades e tal, porque entendemos que a espinha dorsal da igreja perpassa por esses dois aspectos, proclamação e discipulado. E se muitas atividades nos ocupam tanto que a gente não tem tempo para proclamar e discipulado, a gente então quer ter uma trajetória onde a gente compreenda que essas duas frentes são a nossa maior responsabilidade. Então, quando a gente faz um culto de homens, como a gente teve aqui o Encontro dos Homens na quinta, ele viabiliza, ele possibilita o discipulado. Aí recebemos o irmão não cristão naquele dia, ele viabiliza a proclamação, mas sempre como um meio e não como um fim em si mesmo. Amém, irmãos? Uma coisa muito importante para nós. E quando a gente fala agora sobre os princípios da obra de Jesus, que aí a gente vai enfatizar aqui como é que foi Jesus trabalhando o discipulado. A primeira coisa que Jesus fez foi o princípio da seleção, que está em Lucas 6,13. Alguém abre para a gente lá e lê esse texto para nós? Em Lucas 6,13. Quem achou aí pode ler, gente. Lucas 6,13. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Então a primeira coisa que Jesus fez é Jesus selecionar, né? Só que tem um outro versículo que eu gosto bastante, que é Mateus 9,9, que fala que Jesus chamou e ele imediatamente largou tudo o que estava fazendo, levantou e o seguiu. Então, quando a gente fala selecionar, eu quero até ter cuidado com isso, irmãos, porque a palavra selecionar nos traz, às vezes, uma impressão de seletividade, né? É ou não é verdade? Entretanto, tem relação com o que, na verdade? Tem relação com Jesus chamar para algo. E chamar para fazer o que, gente? Chamar para segui-lo. E qual deve ser, qual pode ser, na verdade,
a resposta que alguém pode dar. Alguém pode simplesmente não corresponder, ou alguém pode, mediante um chamamento de Jesus, fazer o que está ali em Mateus 9,9, que é fazer o que, gente? Imediatamente levantou, parou tudo, partiu e o seguiu. Então, por que é importante isso? Porque saber que a gente está sendo chamado, gente, não é por um mestre humano. Na época de Jesus, existiam 2 rabinos muito conceituados, que eram os caras que tinham toda a autoridade nas escolas rabínicas da época, que eram Hilel e Shammai. Hilel era um cara mais equilibrado, dialogava mais com a cultura e sociedade e tal. Shammai já era um cara mais faca na bota, assim, faca na caveira, aquele cara mais linha dura. Mas os 2 estavam presos no nível da lei. E aí Jesus entra como um novo rabino na época, segundo a ordem de Melquisedeque. E quando a gente diz segundo a ordem de Melquisedeque, é porque ele estava assumindo ali o sacerdócio segundo rei e sacerdote. Então havia um tempo onde rei era uma coisa e sacerdócio era outra. E Jesus vem trazendo as 2 coisas, rei e sacerdote. E quem está chamando a gente para seguir é exatamente quem, gente? Cara, é esse Jesus. Então, no livro do Dietrich Bonhoeffer, que fala sobre o discipulado, ele fala sobre a gente compreender que o chamamento de Jesus, ele é único e singular, é só para segui-lo. Então Jesus não vai pedir muita coisa para nós, ele vai levantar e vai dizer o quê? Vem e segue, vai pedir uma coisa, só que essa uma coisa vai custar tudo. Essa uma coisa vai fazer a gente desapegar de tudo. E aí eu queria fazer assim um encorajamento, né? Ali em Mateus 9,9 diz que ele imediatamente largou tudo e seguiu a Jesus. Quando a gente está trabalhando com o ensino de crianças, quando a gente está trabalhando às vezes com pais que têm filhos e tal, ou quando nós éramos um pouco mais jovens trabalhando isso com os nossos filhos, a gente trabalhou sempre os 3 Is da obediência. Vocês já ouviram falar essa história ou não? Os 3 Is da obediência? Primeira marca da obediência, ela é imediata. Obediência depois não é obediência. Então, o primeiro I da obediência é imediato. O segundo I da obediência, ele é interno. Porque eu não devo obedecer por causa de um comando externo. Eu devo obedecer porque eu entendi para onde eu estou indo. Na verdade, eu vou até mudar a minha expressão. Eu devo obedecer porque eu entendi a quem eu estou indo. Eu não estou indo a Hilel ou a Shammai, eu estou indo a Cristo. E o terceiro I da obediência é que ele é integral. Não existe meia obediência. Meia obediência é igual a desobediência. Então, a primeira coisa que nós estamos falando nessa trajetória de discipulado é que a gente tem que compreender que Jesus chamou. Quem está me chamando não é Hilel ou Shammai. Não são caras que estão presos na letra. Não é alguém que está preso na letra. Quem me chamou, e aí aquele texto, né, que a gente conhece tanto, né? As músicas às vezes ensinam para a gente algo até errado, né, gente? Quando a gente vê assim, para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. A expressão ali não é para onde. O texto diz a quem nós iremos. Porque não é a Hilel ou é a Shammai, é a Cristo Jesus. A quem nós iremos? A Hilel, a Shammai? Não, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Então, quando Jesus faz esse princípio da seleção, é ele, na verdade, situar quem obedece imediata, interna, integralmente, de quem, então, posterga, retarda e procrastina.
Faz sentido isso ou não, gente? Uma das coisas que eu lembro, que um dos pastores que eu tive na minha trajetória, que me discipulou por muitos anos, o pastor João Aparecido, de certa vez ele foi pregar, ele falou algo muito interessante. Ele falou assim: quando a gente pega a parábola, né, do filho pródigo, primeiro que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola do pai amoroso. E a gente bate no filho pródigo, né? Só que tem um filho perdido dentro de casa. Qual filho era melhor? Nenhum dos dois. Porque o padrão ali era mostrar que os dois filhos estavam errados e que o padrão de ensino sobre quem é o filho que agrada ao pai era Cristo Jesus. Então a primeira coisa aqui, irmãos, é a gente corresponder a esse chamamento de Jesus, que é um pedido: siga-me, um só. Mas o custo disso é o que, gente? É tudo. Calcula a torre. Amém, gente? É tudo. E quando Mateus, ali em Mateus 9,9, ele larga tudo e segue a Jesus, ele está largando o quê? Vamos lá, gente, vamos entrar agora na parte que é tão importante para nós, né? É o compartilhar. O que Mateus estava abrindo mão quando ele imediatamente largou tudo e seguiu a Jesus? O que vocês poderiam me dizer aí enquanto eu bebo uma água? Conforto financeiro. O cara estava num cenário de empregabilidade, né, e tal. A família dele, as crenças, a imagem dele perante a sociedade. Oi? A estabilidade. Quando o Johnny fala sobre emprego, hoje o seguir a Jesus não quer dizer que você vai chutar o pau da barraca e pedir demissão. Mas o largar o emprego na época, trazendo para contextualidade, contextualizando e trazendo para a contemporaneidade, seria: eu não me envolvo com ações que corrompem e envergonham o evangelho no meu local de trabalho. E se isso me custar o meu trabalho, eu ainda seguirei a Jesus. Isso inclui, em Efésios, falar sobre os senhores. Os senhores ali está falando de empregadores. Da gente dar tão bom testemunho que a gente revela o evangelho para o nosso empregador. Porque a gente é exemplo de zelo, dedicação, compromisso, seriedade, fidelidade e integridade. Sim ou não, gente? Quando fala de família, não fala que você vai chutar o pau da barraca e largar a família, mas fala de quê? Que na época, a gente sabe que na região, cultura, sociedade, governo, era tudo atrelado com a religião. Então, se você trocasse a religião, você estava rompendo com tudo. Então, falar de família é: ainda que a minha família não tema ao Senhor, eu vou escolher o temor do Senhor. Amém ou não, gente? A segunda coisa que Jesus faz é a associação. Então, Jesus chamou os discípulos. A priori, eles eram quantos? 12 que se tornaram apóstolos, né? A gente tem que ter cuidado com isso, tá, irmãos? Discípulos de Jesus tinham inúmeros, mas apenas 12 deles se tornaram apóstolos. Embora Judas tenha fracassado em sua trajetória, foi inserido então Matias como um dos apóstolos e depois Paulo assume como um abortivo, né? Já ouviram essa expressão, não? Como alguém fora de tempo, né? Ele fala sobre si como alguém fora de seu tempo, né? E o que é essa associação? Jesus, ele associou os discípulos primeiramente consigo por meio do discipulado, onde Jesus formava o caráter deles. Mas Jesus os associou 2 a 2, lembra aquela cena quando Jesus enviou eles a pregar e tal, para que eles aprendessem. Gente, é muito importante isso. Por que Jesus associou os discípulos entre si? Porque a gente pode aqui, gente, encontrar inúmeros desdobramentos.
A gente pode dizer que encontramos então ali o desdobramento, que é para eles aprenderem a trabalhar juntos. E sim, é verdade. Para eles aprenderem a suprir a carência, a necessidade ali ministerialmente um do outro. Isso é verdade, está tudo bem. Mas eu arrisco mencionar um epicentro de Jesus estar associando um com o outro, porque se a graça ela foi repartida entre todos, há uma porção da revelação do Cristo que eu só vou obter quando eu me relacionar com esse outro irmão. E quanto mais eu vejo Cristo revelado na vida desse outro irmão, mais eu avanço na revelação de quem o Cristo é. Por isso que tem gente que diz que vai ser igreja em casa, sozinho, e eu preciso dizer que isso está errado, segundo as Sagradas Escrituras. Amém, gente? Por isso que eu arrisco dizer que alguém que menciona, eu aprendo com o Senhor. Eu peço que você ponha uma vírgula e diga, por meio dos meus irmãos. Você ouviu isso, querido? Porque se Jesus teve a preocupação de associar os discípulos uns com os outros, é impossível que nós cresçamos em maturidade sem enxergar o Cristo revelado na vida do meu irmão. E às vezes eu não vou ver o Cristo necessariamente. Às vezes eu vou ver a ferida do irmão e vou ver o Senhor curando, o Senhor tratando, o Senhor resolvendo. E isso vai me encorajar a manter o coração cheio de esperança, por exemplo. Vocês estão compreendendo aí, irmãos? Estão recebendo essa palavra? Amém? O próximo ponto que Jesus faz é Jesus trabalhar a submissão com eles. O que Jesus esperava? Que os homens que o acompanhavam lhe fossem obedientes em tudo. Só compreender um princípio aqui. Quando a gente usa a expressão submissão, sub significa o quê? Pois é muito importante a gente ter cuidado. Porque submissão, quando a gente ouve a palavra missão, todo mundo já entende facilmente, correto? Missão fala de um trabalho a ser realizado, correto? Mas quando a gente usa a expressão submissão, por causa da língua portuguesa, que a gente usa sobre, quando está o que, gente? Acima, e a gente aprende isso na escola, não é verdade? E sub, como alguém que está o quê? Abaixo. Só que como aqui o texto foi escrito em grego, irmãos, e a gente está trazendo para a língua portuguesa, às vezes a língua portuguesa não ajuda. Não é sobre estar abaixo, é sobre você compreender a missão do Cristo e você então se comprometer a estar conduzindo, dando suporte àquilo que Cristo já está fazendo, e eu me torno um cooperador do que Cristo já está fazendo. E aí isso muda tudo, por quê? Porque eu vou falar um negócio que arrebenta com a gente por dentro, às vezes. Porque a gente às vezes passa uma vida falando de meu chamado, meu propósito, meu ministério, minha vocação. A gente passa uma vida falando isso. Quando na verdade, gente, a gente pega Efésios, fala sobre o propósito de Deus desde antes da fundação do mundo. Então o propósito é de quem, gente? É de Deus. O que nós estamos fazendo? Aí eu tenho que remeter as palavras de Paulo, apóstolo, quando tantas vezes, no início de uma carta, ele falou o quê? Eu, Paulo, vírgula, apóstolo de Cristo, vírgula, cooperador do Evangelho. Ele cooperava, mas quem opera, quem é, gente? É Cristo em todos, por meio de todos, por todos e para todos. E aí isso tira o nosso protagonismo e põe a gente no devido lugar. Qual é o nosso devido lugar? Submissão ao Cristo, que é o cabeça. Irmãos, eu preciso externar isso para vocês assim. Isso é libertador. Isso é libertador. Quando você passa a enxergar que você não é a última água mineral francesa importada do deserto, a última Coca-Cola do deserto. Como é que é o nome?
Quando você passa a enxergar que o propósito é de Deus, e é meu papel então enxergar qual o propósito de Deus e me comprometer a largar tudo para então dar suporte àquilo que Deus já está fazendo desde a geração dos meus bisavós, avós, pais, minha geração dos meus filhos. Então eu não sou nada, eu só sou um cooperador do Evangelho de Jesus, só isso. Que o Senhor nos dê um coração submisso, irmãos. Que o Senhor produza em nós uma submissão a ponto de ouvir não do Senhor, a ponto de ouvir não dos irmãos. Um coração que se incline a ser corrigido, a ser ensinado. Sabe o que faz muitas vezes com que haja tensões entre nós? Tensões não resolvidas, deixe-me até corrigir. Porque tensões são saudáveis para produzir o aperfeiçoamento do corpo. Você crê nisso, irmão? Tensão é importante para produzir edificação. Mas tensões que provocam lesão são tensões que não foram tratadas. Amém ou não? E aí isso é importante porque quando a gente desenvolve no Senhor um coração submisso, aí olha que especial. Eu olho para o alto, irmão, isso é tão importante. Eu olho para o alto e vejo que o Cristo está sentado em seu alto e sublime trono. E eu escolho me submeter a Ele. Mas Ele tem plantado irmãos mais experimentados que nós, para que sejam seus agentes de intervenção em nossos corações. Então eu consigo me submeter ao Senhor, isso desdobra na sujeição uns aos outros, e a sujeição uns aos outros vai produzindo a unidade do corpo de Cristo, aqui na terra. Sabe, gente, eu quero trazer aqui sim, é um confronto para mim e para todos nós. Não tem como submetermos ao Cristo se não nos submetemos uns aos outros. Não existe vida fora do corpo. Não existe vida fora do corpo. Como isso é importante para nós. Quando a gente muitas vezes rechaça, quando a gente evita, quando a gente refuta conselhos do Senhor, a gente está se privando de conhecer uma face do Cristo que está emanando da vida do outro irmão. A próxima coisa que Jesus fez nessa caminhada de discipulado é que Jesus transmitiu. Tudo bem? Jesus transmitiu-lhes tudo o que recebera do Pai. Deu-se a si mesmo para os seus discípulos. Mais tarde também lhes transmitiu o seu Espírito Santo, que continuou transmitindo o que recebera de Cristo. O que nós estamos trazendo aqui? Eu me recordo de uma conversa que a gente teve, um grupo que a gente tem trabalhado uns princípios sobre serviço, liderança, desde o ano passado. E um dia eu fui compartilhar nos primeiros encontros, Johnny e Milene estavam, Weber e Pamela, Haroldo e Adriana, que hoje estão ausentes por conta do jogo do Tiaguinho, Rafa e Alice. E eu lembro que eu compartilhei algo assim: o maior recurso para a edificação do corpo de Cristo não é uma habilidade. O maior recurso para a edificação do corpo de Cristo é uma pessoa, e se chama Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque não é o nosso talento que edifica a igreja. O nosso talento pode até impressionar alguém, mas o que edifica a igreja é o corpo de Cristo fluindo entre os irmãos. Então o que Jesus fez? Mateus 28, 18, os irmãos lembram? Princípio clássico para nós.
Jesus, ele primeiro começa com uma sentença: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, primeiro, Jesus, ele declara publicamente que a autoridade estava sobre ele. Logo depois, ele faz o que, gente? Ele outorga a autoridade. Gente, o que é outorgar? Delegar, comunicar, o que mais? Tem uma palavra que a gente não gosta, mas faz sentido aqui para nós. Transferir. Tudo bem? É porque quando entra na palavra transferir, abre parênteses, não estamos falando de transferência de unção, tudo bem? Fecha parênteses, vai. Beleza? Nós estamos falando de comunicar o poder do Cristo. Amém ou não? E aí, irmãos, o que nós vamos entender agora? Que com base nessa transmissão, aí eu paro para pensar, se o que eu estou fazendo está me baseando na minha habilidade simplesmente carnal e humana, ou se como eu estou me movimentando é para derramar a graça do Espírito sobre os irmãos. Sabe uma das coisas que eu tenho sido confrontado ao longo dos anos? Alguns livros, algumas literaturas, assim. Você pega livros sobre aconselhamento pastoral, sobre discipulado e tal. E aí, quando você não tem o que dizer, às vezes a pessoa senta para conversar com a gente num aconselhamento mais privado e simplesmente você não tem o que dizer. Aí você já sabe até que eu vou falar, né? Eu vou respirar fundo. Vamos orar. Sabe por quê, irmãos? A gente não pode dar um conselho humano. Aí uma frase que alguns sempre me ouvem falando: conselho não tem que ser bom, o conselho tem que ser bíblico. Ele tem que comunicar o Espírito, a vida do Espírito. É a vida do Espírito que tem que ser comunicada. Jesus, ele transmite o maior recurso para a vida dos discípulos. Em Mateus 3, o que aconteceu, gente? Na Bíblia ali, está descrito. Mateus 3, Jesus foi batizado no Rio Jordão. Quando Jesus foi batizado, quem desceu sobre Jesus ali? O Espírito como uma pomba. Legal? E aí Jesus começa a operar, certo? Quando Jesus diz para os discípulos ficarem em Jerusalém, quem eles receberam lá em Atos 2? O Espírito, como o maior recurso para poder fazer o que Jesus tinha começado. Então os discípulos só poderiam fazer algo por aquilo que foi transmitido a eles. Amém ou não? Amém? Logo depois Jesus faz uma demonstração. Jesus, antes de sair enviando os discípulos, Jesus ele deu exemplo de como proceder. Alguém pode abrir para a gente? Em João 13, 15. Alguém abra aí, João 13, 15. Pode. Jesus ali, quando ele fala, eu vos dei o exemplo, né? Irmãos, sabe o que eu fico imaginando? Eu queria encorajar, assim, a gente a pensar em algo aqui. A gente pensa, por exemplo, numa cena que foi Jesus lidando com aquela mulher que foi surpreendida em adultério e foi arrastada até onde Jesus estava e as pessoas estavam prontos a fazer o quê? Vamos, gente. Estavam prontos para apedrejá-la. Tudo bem? Só que Jesus, onde ia, ele não costumava ir sozinho. Ele ia com quem? Ele ia com os discípulos. Eu fico imaginando que em alguns momentos os discípulos pararam e falaram assim, uau, que enrascada que Jesus está. Porque eles estão aguardando ver Jesus agora pegar a primeira pedra e tacar, porque é a lei, né? É a lei. E aí Jesus, ele não falou sobre misericórdia.
Jesus deu o exemplo sobre misericórdia. E a gente só vai ver isso quando a gente convive com os irmãos à nossa volta. Um irmão que se tornou um exemplo de misericórdia. E aí eu vou ver ele praticando isso. E nisso eu vejo o Cristo revelado na vida desse irmão. Provavelmente, quando Jesus foi chamado para ir até Lázaro, que estava doente, para a morte, é possível que os discípulos tenham tentado, alguns apressar Jesus, outros não tenham entendido Jesus não ter ido tão rápido, é possível um monte de coisa. Quero me privar de fazer conjecturas aqui, não quero extrapolar qualquer limite teológico aqui, mas a gente para perceber que quando Jesus chega e chora diante do túmulo de Lázaro, depois dele ter morrido 4 dias antes, né? O que os discípulos viram? Qual foi o exemplo que Jesus deixou para eles? Quando eles viram Jesus chorando na frente do túmulo de Lázaro, que Jesus escolheu amar um homem como amigo. Escolheu ter amigos, escolheu se importar com eles. E existem alguns exemplos que a gente só vai conseguir aprender quando a gente vê acontecendo. Não é o que a gente está conseguindo dar conta de falar. Depois de demonstrar, é como se Jesus tivesse dito: agora vocês já viram como eu procedi. Agora eu vou delegar algo para vocês. Esse delegar, ali em Mateus 4,19, alguém lê para a gente, por favor? Mateus 4,19. Jesus sempre foi avançando em seu ministério até o tempo em que seus discípulos teriam de substituí-lo em seu trabalho, saindo pelo mundo levando o Evangelho. Aí eu lembro daquela canção, né, que a gente cantou já várias vezes, né, do Daniel de Souza, a canção Trabalhadores. Lembra dessa canção? Nós somos os teus pés, somos tuas mãos, somos teus olhos, andando, percorrendo cidades, povoados e aldeias, proclamando o Evangelho do Reino. Agora, olha que especial, nesse momento aqui, eles recebem autoridade e partem, né, para se tornarem pescadores de almas. Só que quando eles voltavam, quando os discípulos voltavam das caminhadas evangelísticas, eles davam relatório de tudo quanto haviam feito e ensinado. Assim, Jesus poderia ajudá-los, exortá-los, aperfeiçoá-los e prepará-los para novas tarefas. Aqui, irmãos, olha que especial. Mesmo que a gente esteja servindo, e eu quero chamar a atenção de algo aqui, mesmo que a gente esteja servindo, nós carecemos de pessoas que possam intervir em nossa trajetória. Porque quando eles voltavam, Jesus fazia o quê? Tem aquela cena de Jesus pegando 70 pessoas, 70 homens, enviando 2 a 2 a pregar. Quando eles voltam dizendo aqui: Jesus, os espíritos se submetem a nós, enfermos foram curados, mortos ressuscitaram, nós vimos coisas miraculosas acontecendo. E aí Jesus pega e dá uma reajustada na motivação deles. Vocês estão muito preocupados com os afazeres, cuidado. Alegrem-se porque o nome de vocês está escrito no livro da vida do Cordeiro. Então nós precisamos ter um coração submisso, como mencionamos lá em cima, a ponto de aceitar intervenções do Senhor. Por isso que quando nós iniciamos o processo de plantação da nossa igreja, eu escolhi, junto com o time que hoje é
o nosso conselho, e irmãos que começaram com a gente desde o princípio, eu escolhi não fazer igreja com a minha cabeça, com a cabeça do Felipe, porque o Felipe vai errar. Por isso que eu escolhi submeter o nosso coração a irmãos que amam ao Senhor e são mais experimentados que nós. Porque há coisas que eu posso de repente relatar e reportar, todo empolgado de afazeres, e alguém vai puxar a gente aqui e vai dizer assim, opa, peraí meu irmão, você está esquecendo desse princípio aqui, ó. E isso ajuda a gente a romper a obstinação do nosso coração, porque o nosso coração é orgulhoso, nosso coração é obstinado, o nosso coração, gente, que eu vou falar agora, é desafiador até para eu dizer, porque eu sei o quão isso esteve presente na minha trajetória em níveis mais elevados, e eu sei que ainda existem hoje em pontos cegos, e talvez daqui a 10 anos eu me critique no dia de hoje. Mas é impressionante como no nosso coração a gente valoriza coisas secundárias. É impressionante como a gente valoriza coisas que não estão na agenda de Jesus. É impressionante como a gente valoriza situações que Cristo não colocaria os seus recursos e a gente põe os nossos. Por isso que na semana passada, quando quis compartilhar, eu falei, irmãos, que o nosso coração não se afaste desses 2 pontos, proclamação e discipulado. Jesus só teve essa preocupação aqui na terra, que as nossas preocupações não sejam muito elevadas, mas sejam essas. O quanto eu posso proclamar do Evangelho, e o quanto eu posso me tornar um discípulo mais parecido com Ele, e o quanto eu posso cooperar para a formação de discípulos de Jesus. E diante disso, e aí é muito interessante, né? Porque eles agora estão sendo supervisionados, né? Teve uma vez que a gente até num papo nosso aí dessa conversa sobre liderança, sobre discipulado, com esse time base que a gente começou a igreja há 1 ano atrás, eu lembro que a gente usou até uma linguagem, que é a linguagem que é usada às vezes em algumas ferramentas até profissionais, né? Que o princípio do delegar costuma geralmente no 100%/0. O que é o 100%/0? Jesus faz tudo e a gente observa. A gente não faz nada, a gente só observa. É Jesus sendo o quê? O exemplo. Nível 2, 80/20. O que é o 80/20? Jesus está fazendo e eu estou cooperando com uma parcela. 80%, 20%. Depois Jesus dá a cordinha um pouco mais para a gente, vai para o 20/80, onde Jesus lançou para nós os recursos e a gente está fazendo uma jornada ali preciosa. E quando Jesus ele é levado aos céus, ele deu a nós os seus recursos, porque ele está agora sentado à direita do Pai, em seu alto e sublime trono, e por meio do seu Espírito o trabalho ficou para nós aqui. Amém ou não, gente? E nesse cenário, se eu tenho um coração submisso e ensinável, eu aceito ser supervisionado. Gente, presta atenção no que eu quero dizer aqui. Quem não aceita ser supervisionado, ser questionado, não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Não entendeu. Não entendeu o que é seguir o Mestre. Não entendeu o que é a sujeição uns aos outros. Não entendeu que a igreja é uma família, um corpo, um edifício e a noiva. Não entendeu. Há argumentos intelectuais do que é a igreja, mas não entendeu o que é ser igreja. A nossa vida precisa estar aberta à supervisão e intervenção. Precisa estar aberta a isso. Eu me recordo na mensagem que eu ministrei sobre membresia, que eu falei uma frase aqui. Qual foi a última vez que você perguntou para alguém: ô mano, ô minha irmã, fala meus podres aí, o que eu estou fazendo de errado? Qual foi a última vez que a gente fez isso? Que aí você facilita a vida do irmão, né? O irmão tem que ficar abordando.
Aí fica tentando, ainda espeta, né? E tal, arisco, né? Fala logo, pergunta, que aí você facilita a vida da gente. E por fim, Spurgeon, certa vez, falando sobre discipulado, Spurgeon pregando em uma de suas mensagens, ele falou assim: pessoas que têm voz reproduzem o seu padrão de vida. Olha só, gente, pessoas que têm o quê? Voz reproduzem o seu padrão de vida. Se você vive a vida de Cristo, você reproduz a vida do Cristo, o estilo de vida do Cristo. Mas se você vive um estilo de vida focado no eu, você vai reproduzir o seu eu. Por isso que a gente reproduz segundo a nossa espécie. É ou não é verdade, gente? A gente só reproduz segundo a nossa o quê? A nossa espécie. Um discípulo de Jesus coopera para formar outro discípulo de Jesus. Agora, uma pessoa que ela está tão cheia, e aí eu quero trazer isso, irmãos, de forma que a gente tenha cuidado com o que a gente vai... Deixa eu reformular tudo, vamos lá. Até onde nós devemos ir no que ensinamos? Para quem tem voz. Nós devemos ir até onde ainda é Cristo falando. Quando Cristo para de falar, o que a gente faz? Para. Cara, agora não é mais Cristo, agora é o Felipe. Então para. Não é mais Cristo, agora é o Rafa falando. Então para. Porque a gente vai reproduzir segundo aquilo que a gente está ministrando, falando, ensinando e mostrando com a vida. E qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente se encanta com o irmão A, B ou C. E a gente começa a ouvir a voz do irmão, quando na verdade nós deveríamos ouvir a voz do Cristo por meio daquele irmão. Mas há o outro lado. Qual é o outro lado? É quando nós muitas vezes não entendemos que é o Cristo falando e nós nos tornamos tão cheios de nós mesmos que a gente se torna agora seletivo no que vai ouvir. Consigo expressar os dois lados de uma mesma moeda? Amém ou não, irmãos? E reproduzir discípulos, gente, é reproduzir, gente, a imagem do Cristo. Reproduzir, irmãos, a imagem e semelhança do Filho do Deus vivo, que é Cristo Jesus. Recentemente, uma conversa que nós tivemos com o nosso time base, o último encontro de formação que tivemos aqui 2 semanas atrás, eu lembro de ter dito algo, falei, irmãos, o Espírito Santo não pode me lembrar aquilo que eu não li. Vocês ouviram isso, irmãos? O Espírito Santo não tem como me lembrar aquilo que eu não li. Por isso, para alguém reproduzir o discipulado, deve ser alguém cheio da vida de quem, gente? De Cristo. E como se encher da vida de Cristo? Por meio da Sagrada Escritura. Por meio da palavra, do Verbo encarnado. O Verbo encarnado. Senão, todas as vezes que a gente fala, a gente aconselha com base em opinião e experiência de vida. Mas o conselho não tem que ser bom, o conselho tem que ser bíblico. Por isso, quando Paulo escreveu aos Colossenses, né, que habite ricamente em vós a
palavra de Cristo. Irmãos, meu anseio é que os nossos encontros públicos sejam grandes encontros de discipulado. Por quê? Porque vai ter uma irmã mais velha que inspira as mais jovens a se tornarem mulheres piedosas. Vai ter um pai mais experimentado que inspira jovens casais a se tornarem pais. E muitas vezes a gente limita o encontro de discipulado ao encontro religioso de 1 hora na semana. E aí tudo que acontece no seio da igreja ao longo de um ano, a gente não entende aquilo como parte de um processo de discipulado também. Consigo me expressar com clareza, irmãos? E nesse princípio, quando a gente enxerga então, primeiro, que Jesus ele chama a gente para o discipulado, vai custar tudo. Ele nos associa para que a gente possa sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Ele nos chama a submissão a Ele e uns aos outros. Irmãos, eu quero chamar de novo isso, a nossa atenção. Sujeição a quem? A Ele e uns aos outros. Amém? Transmissão, Jesus ele nos comunica tudo que ele recebeu. Demonstração, Jesus já disse para a gente como deveríamos fazer. Delegação, tem duas coisas aqui, gente, eu acabei deixando de falar de uma delas. Eu não me auto-envio. Ouviram o que eu disse? Eu não me auto-envio. Eu só faço aquilo que eu recebi autoridade para fazer. Eu não faço nada que eu não recebi autoridade para exercer. Onde eu quero chegar com isso? Usando o ditado bem popular, não entro onde não fui chamado. Só faço aquilo que Jesus me deu autoridade para fazer. Tem um texto, está em João 19, fugiu. Eu acho que é João 19. Quando Jesus disse, o Filho por si nada faz, senão aquilo que ouviu e viu o Pai fazer. Quando ele diz que o Filho por si nada faz, ele está reconhecendo claramente que ele só fazia aquilo que o Pai lhe deu autoridade para fazer. Princípio da delegação. Amém, irmãos? Sou obrigado a admitir algo. Que muitas vezes tentei fazer coisas sem ter autoridade para fazer. Consequência, cansaço, exaustão, frustração, desgastes relacionais. Porque eu não devo pôr na minha agenda aquilo que Jesus não colocou para eu fazer na agenda dele. Amém, gente? Supervisão, aceito ser observado e corrigido. E reprodução, me empenho por formar a vida e o caráter de Jesus nos nossos irmãos. Amém? Gente, eu não sei vocês, mas eu estou sentindo um ambiente assim de muito temor produzido entre nós, assim. Queria fazer algo hoje que a gente não fez aqui ainda. Queria que a gente tirasse uns minutinhos para a gente orar uns com os outros. Se a gente pudesse, por exemplo, casais, juntar aí 2 casais e orarem uns pelos outros. Os irmãos que não são casados, juntem, por exemplo, aí um com o outro, né? Enfim, de modo que ninguém esteja só. A gente pode fazer uma bagunça aqui agora, não tem problema no lugar. Se vocês quiserem ou permanecerem sentados ou em pé, onde vocês quiserem. Mas eu queria que a gente orasse no sentido disso que nós construímos hoje aqui. Da gente entender que Jesus está nos chamando primeiro ao discipulado com Ele e Jesus está nos chamando a repartir dele uns com os outros. Vamos queimar um tempinho fazendo isso, irmãos? Vamos? Se organizem aí, olha algum casal próximo a você. Vamos
Vamos orar juntos.